Nesse vídeo eu vou falar sobre o indicador de volume, os indicadores de volume e por que é muito bom você utilizar indicadores de volume, tá? Existem volumes, ó, o volume padrão, mas eu gosto de usar exclusivamente o S-Wave, tá? Por quê? O S-Wave volume é um indicador que toma o volume do mercado e reorganiza em gráficos de ondas, destacando claramente os pontos de inflexão e as áreas de oferta e demanda. Ele funciona com todos os períodos de tempo e pode ser aplicado nos mercados de futuros, forex, ações, commodities. E principal objetivo do indicador é identificar os pontos de virada, ou seja, onde uma nova onda começa por conta da demanda compradora ou da demanda vendedora. Cara, eu amo esse indicador porque ele é perfeito para você identificar os melhores momentos de fazer suas entradas, combinando com gatilhos, né, de velas de comando, ondas de impulso e correção, ou reversões de tendência, utilizando médias móveis, tá? Ainda vou gravar um vídeo falando sobre médias móveis, o próximo vídeo. E detalhe, se você quer operar comigo ao vivo, lucrar todos os dias, às 14 horas eu faço operações pelo meu grupo de WhatsApp, né? Ali usando o Google Meet. Clica no link abaixo aqui da descrição e entra para a comunidade, é de graça, tudo de graça. Você vai aprender em tempo real, tirar dúvida e, principal, botar dinheiro no bolso, tá bom? E se você quer abrir uma conta nessa corretora, clica no link da descrição também. Tá lá o link da corretora, onde você vai operar tranquilo, pode sacar e depositar instantaneamente via Pix, não bloqueia a conta de ninguém. Tá sensacional, beleza? Então, vamos na prática. Ó, daqui eu já vou te passar a configuração do volume S-Wave para você ver, tá? Como é que configura. Valor você coloca 1000, open, close, abertura e fechamento. E aqui se coloca islands, highways, highways. É isso aí. Aplicou. Você vê que, como eu utilizei, já estava configurado. É bem simples, ó. Você vai perceber que no momento que ele está em tendência, tem volume. O volume tem uma onda crescente. Quando a onda está muito grande, a pernada está muito grande, ele recomeça lá embaixo, começa uma nova onda de volume. É bem simples, cara. Isso aqui é uma visão surreal. Ó, você pode pegar aqui, ó. Vou pegar aqui nesse ponto, ó. Vou pegar uma linha vertical aqui. Foi exatamente aqui, ó. Acabou o volume aqui, começou lá embaixo, olha o tamanho da vela. Deu uma oscilada, olha o tamanho da outra vela. Ó, onde começou? Onde começou o novo volume comprador e foi crescendo, ó. Olha o tanto de vela verde, ó. Ah, oscilou aqui em cima, oscilou aqui embaixo também. Olha o volume crescendo aqui de novo. Olha a queda que deu. Olha a queda que deu. Ah, mas o indicador de volume eu posso usar como referência de gatilho de entrada? Não! Você nunca pode usar nenhum indicador sozinho, exceto o fractal e as médias móveis, como gatilho de tendência. Isso aqui é referência para que você tenha mais confiança nas suas entradas. Exemplo, se você chega numa região de resistência, tá? Lembra da linha horizontal dos vídeos passados? Ó, aqui é uma resistência antiga, ó, tá vendo? É uma última resistência que teve no preço. Chegou nessa região de resistência, o volume está forte comprador ainda, não vende. Por quê? Porque o gráfico está mostrando, o volume está mostrando que essa região ainda está crescendo. Ela pode ser rompida. Agora, ultrapassou a região, começou o gráfico de volume de venda, aí você pode vender. Aí você pode abrir uma venda porque ele está respeitando. A mesma coisa no suporte. Suporte é a mesma coisa. Vamos pegar um suporte mais forte, ó. Chegou na região de suporte, o gráfico ainda estava vendedor, o volume ainda estava vendedor. Então rompeu, só que foi um falso rompimento. Aí aqui começou a novas ondas de compra. E aí o mercado explodiu para cima, tá? Mesmo que com outro detalhe, se você está vendo que o gráfico de volume está com as barras bem pequenininhas, significa que tem pouco volume no mercado. Então, estratégias de tendência não vão funcionar.
Mas estratégias de suporte e resistência vão funcionar muito bem. Por quê? Com baixo volume, o preço fica só batendo, suporte e resistência. Suporte e resistência. Mas ele não faz tendência, que é aquela movimentação de escadinha, tá? São pontos igual aqui, ó. Opa, aqui está um volume forte, ó. Então aqui ele já fez tendências, ó, escadinhas. Aqui está com volume baixo, ó. Com vela cheia de pavio. Não criou muita força nas tendências, não teve velas fortes. Né? Quando teve foi uma, duas, depois parou. Então, isso aqui você vai utilizar. Você vai buscar operar num gráfico que está sempre com volumes fortes, com barras fortes, tá? E se ele tiver com baixo volume, você sabe que a melhor coisa a se fazer é operar suporte e resistência. Igual essa região aqui, ó. Opa, tocou na região, você vai priorizar venda. Tocou na região de cima, você vai priorizar compra. Ó, você tem uma região aqui, ó. Botei por duas linhas. Essa região prioriza-se compra. Ó, ele tocou aqui, eu priorizei a compra, tá? Tocou aqui, priorizei a compra. Por quê? Porque ele chegou numa zona de suporte que o preço normalmente respeitou. Olha, ele respeitou aqui. Então, essa região é a região que teve um volume forte. Por isso que eu entrei nela, porque ele entrou na região. Então, eu usei uma confluência. Ah, Caio, mas o gráfico de volume ainda está vendedor. Tá, eu fiz isso arriscando. Mas como eu tenho conhecimento e essa região já teve uma concentração forte compradora em um período bem próximo a esse, ó, foi lucro. 900 no bolso, analisando a região de demanda. Então, esse indicador ele vai servir para você identificar regiões de demanda. Como assim, Caio? Vou recapitular. No momento em que você perceber, você conseguiu marcar o suporte ou resistência? Consegui. Então, se nesse ponto aqui teve uma concentração vendedora forte, você sabe que esse é um bom ponto onde tem muita gente comprando. Nesse ponto você pode fazer compras. No caso aqui, ó. Aqui tinha um volume vendedor, trocou a demanda. Todo mundo que estava vendido aqui foram comprados, ó. E aqui subiu um volume forte comprador. Então essa região anteriormente foi uma região forte compradora. Daí eu traço as linhas de suporte e resistência e isso vai funcionar só em gráficos acumulados, tá bom? Gráficos laterais, que não estão fazendo escadinha. Então eu posso utilizar compras nessas regiões. Aqui é um pouco de confluência entre price action e análise de volume. Mas, por exemplo, se fosse um gráfico tendencioso, aqui eu não venderia. Por quê? Porque o volume ainda está mostrando que está vendedor. E ainda está. O volume vendedor ainda está mais forte. Mas lembra que quando ele começa a crescer, em algum momento ele vai virar, vai ter uma reversão e vai acontecer essa reversão. Tá? Aqui, ó, ele está subindo. Beleza, ainda está com volume forte. Quando ele acabar aqui, eu sei que vai começar uma reversão, que é um ponto bom para fazer uma operação. Aqui, como o gráfico deu uma exaustão na taxa, que era uma taxa onde teve uma grande força de volume anterior, eu consegui fazer uma entrada e sair positivo. Aqui ele já está rompendo, ó. Está rompendo, o gráfico está forte. Ó, gráfico de volume forte. Deu uma vela de força. O volume vendedor ainda está forte. O volume vendedor ainda está forte, ó. Rompeu a região de suporte, tá? Ele já entrou na zona de suporte com a vela de força e o gráfico de volume ainda está com o volume de força vendedora maior. Eu fiz essa entrada aqui, acreditando que vai concretizar esse rompimento. É um risco porque é uma região compradora mais forte, mas tem grande chance de dar certo, tá? Grande chance de dar certo, ó. Olha aí, 10 segundos para finalizar. Olha aí, operaçãozinha, ó, 900 de lucro, gravando aqui para o YouTube.
somente utilizando o gatilho de entrada da região de suporte, lendo o volume com o suporte anterior. Então, todo suporte, quando é rompido, ele vira uma resistência. Então, é um novo ponto de referência. Aqui eu fiz uma compra porque foi o primeiro toque, né, numa região que teve um volume comprador forte anterior. Aqui, ele já veio rompendo. Finalizou o rompimento, a outra vela começou já rompendo também, eu fiz uma entrada na saída, tá? Ó, você pode notar que o volume ainda está forte ali embaixo, mas está com vela de venda, vela de compra. Então, aqui duas coisas podem acontecer. Ou o gráfico já vai começar uma nova onda, uma nova pernada de volume de compra, ou ele vai só fazer esse movimento para continuar caindo. Então, só tem duas opções. Nessas duas opções, eu espero acontecer para tomar minha decisão com gatilho de entrada. Lembrando, indicador não é gatilho de entrada, é referência de preço. Beleza, galera? Então é isso aí. Para vocês entenderem, eu já fiz aqui R$ 1.800 com duas operações só usando essa estratégia. Sensacional isso aqui. Então, aproveita. Se você tiver dúvida, que vai aprender mais, entra para minha comunidade, bora operar comigo ao vivo, botar dinheiro no bolso ao vivo. Mas testa essa estratégia e deixa aqui nos comentários se não é top. Então, bora para o próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou falar sobre médias móveis, que é um indicador poderoso também, referência de preço para você utilizar.